A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando continuidade ao nosso resumo da lição adulto da nossa escola bíblica dominical. Esse novo trimestre que estão falando sobre a supremacia das Escrituras. Hoje o resumo é o número 5 da nossa lição, que fala como ler as Escrituras. Então nós estaremos aqui pontuando, bem resumido, este assunto e acompanhando os 3 tópicos da lição. E o que eu quero nessa introdução é usar o texto áureo dessa lição, que é importante para nós, que foi usado aquela questão de Filipe e o eunuco. Quando o eunuco ele descia de Jerusalém e vinha lendo o livro do profeta Isaías. E ali lendo, se aproxima ali, o Espírito Santo conduz Filipe e se aproxima até o eunuco que ia lendo. E Filipe faz uma pergunta para ele, dizendo: entendes tu o que lês? Veja que essa interrogação, ela passa até os nossos dias. Existem pontos na Bíblia que são difíceis de interpretação, a gente sabe. E existem pontos na Bíblia também que são fáceis de se entender. Uma leitura com muito cuidado, com muita atenção, você terá sim a compreensão do que a Bíblia quer dizer para nós. Então esse assunto vai tratar para nós o seguinte: como nós lermos a Bíblia e termos a compreensão do que ela quer dizer para nós. Porque o primeiro cuidado que deve haver é esse: primeiro saber o que a Bíblia está dizendo, para depois nós aplicarmos para os nossos dias. Então existe esse cuidado. Então essa lição ela vai trazer alguns pontos para nós, para termos esse cuidado, não só ler, como examinar e entender o que a Bíblia está falando para nós. Nesse ponto número 1 da lição, que a Bíblia, o ponto número diz: a Bíblia precisa ser interpretada. Voltando a dizer, nós precisamos primeiro ter o entendimento do que a Bíblia quer dizer e não o que eu quero dizer para a Bíblia. Muitos hoje usam o termo aplicativo, ler a Bíblia, um texto ou um versículo, e já faz a aplicação. E às vezes essas aplicações que são feitas, elas não estão relacionadas ao texto que foi lido. E pior é quando se vai usando os vários versículos para fundamentar uma ideia de aplicação do que o pregador, o ensinador quer dizer, e às vezes são usados textos que não estão relacionados ao assunto que ele está apresentando. Então aí requer, o ponto número 1 diz, a Bíblia precisa ser interpretada. Seria a exegese do texto, do assunto que vai ser tratado, que é importante. O que é exegese? Eu vou ler aqui, literalmente significa guiar para fora, extrair o que está dentro para fora. Aí diz aqui, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então, o primeiro ponto importante para nós é deixar a Bíblia ser interpretada, quer dizer, deixar ela dizer para nós, e nós não querer dizer para ela o que nós achamos, que seria uma exegese. Mas deixar a Bíblia falar é uma exegese, é extrair de dentro para fora. E isso requer um cuidado grande. Aí vem a questão de você buscar o contexto. Existem pontos na Bíblia, assuntos na Bíblia, que requer você conhecer a língua, no Antigo Testamento hebraico, no Novo Testamento grego. Existem assuntos na Bíblia que requer você conhecer a cultura daquela época, o ambiente daquela época. É você entrar na leitura e procurar
mergulhar na leitura, entrar naquele tempo. E para isso requer todo esse cuidado, como fala a exegese, procurar deixar o texto falar. E isso é uma técnica que requer muito cuidado, né? E até materiais são necessários, livros são necessários para ter uma compreensão do que realmente a Bíblia ela quer dizer para nós. Considerando que há textos na Bíblia que não requer nada disso. E uma leitura cuidadosa, você já vai ter a compreensão, lendo o contexto, você vai ter uma compreensão do que realmente o texto quer falar para nós, ou que a Bíblia quer dizer para nós. Então, aí o primeiro ponto fala da exegese, é deixar a Bíblia falar, e não nós querermos dizer que fala. O ponto aqui, as limitações dos leitores. Às vezes a gente pega a Bíblia e já vai com ideias preconcebidas. Aí olha e começa a querer dizer, vê um versículo no texto, olha aqui, está dizendo isso aqui, mas o contexto não está relacionado ao que eu acho. Então é melhor deixar a Bíblia. Como deixar? Analisar o contexto, procurar ter compreensão da cultura, porque a Bíblia está cheia de expressões, né, que são expressões hebraicas daquela época. Existem histórias e contexto que servem para aquela época e não para nós hoje, né? Então existe esse cuidado. E fala da natureza das Escrituras, que mostra que a Bíblia, ser interpretada, acha-se na natureza da própria palavra de Deus. É a Bíblia falando, como eu disse, requer cuidados. Existem textos bíblicos que são necessários nós conhecermos, voltando à língua, à cultura, o ambiente daquela época, e isso requer livros, requer cuidados, análise. Então, o ponto número 1, ele traz precisamente isso para nós. A Bíblia precisa ser interpretada, é deixar a Bíblia falar. O ponto 2 da lição, que diz o pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, mostra aqui a visão do pentecostal, como ele olha para a Bíblia, né? Primeiro nós pentecostais, nós cremos que a Bíblia toda, ela é divinamente inspirada. É a nossa regra de fé e prática. Então isso não tira de nós. Então o pentecostal, como a lição mostra, nós já olhamos para a Bíblia com a sua autoridade. A Bíblia, ela tem a autoridade, ela está por em cima de qualquer tradição, de qualquer revelação, né? Ela primeiro deve ser crivada pela Bíblia, ou seja, passar a fazer aquela triagem no que a Bíblia diz. E nós pentecostais cremos que a Bíblia ela é a autoridade máxima em nossa regra de fé e prática. Existe um ponto aqui, o ponto número 2, do tópico 2, a iluminação do Espírito Santo. Nós pentecostais, nós cremos que existe sim as técnicas para compreender textos, que são a exegese feita, que tem auxílio da hermenêutica, tem auxílio da língua, tem auxílio da cultura, do ambiente. Se eu tenho auxílio de tudo isso, existem textos na Bíblia que nós teremos sem a compreensão, mas nós cremos que o mais importante, não desfazendo nada disso, é a iluminação do Espírito Santo. É lógico, nós cremos que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, então só Ele para dizer realmente o que Ele queria dizer, ou o que a Bíblia quer dizer para nós. Chama iluminação do Espírito Santo. Seria ter o entendimento do que realmente Deus quer falar conosco. Então nós cremos nisso. Diz aqui, a iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Então, isso é importante para nós, isso é a iluminação, o entendimento da parte de Deus para lermos a Bíblia. Não só ter essas técnicas, e sim ser um cristão, ser um servo de Deus, para ter o entendimento do próprio Deus no que Ele deixou para nós dentro da Bíblia.
que se chama iluminação. E diz o valor da experiência, que seria aplicável. Nós queremos que a Bíblia ela é aplicável. Nós lutamos para praticar. Né? É usado, por exemplo, o texto de Atos dos Apóstolos. Nós cremos que os milagres que aconteceram lá, eles podem acontecerem hoje. Os dons sobrenaturais, os dons espirituais, nós aplicamos sim para hoje, trazemos para a experiência nossa. Então nós pentecostais cremos que o valor da Bíblia ela tem um valor de experiência. Falando o que? Diz aqui, ó, essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Então nós, pentecostais, cremos que sim, podemos aplicar os textos, né, de uma forma prática, viver o que a Bíblia ela traz e ela ensina para nós. Diz aqui, a Bíblia é a autoridade final, o Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. O ponto número 3 da nossa lição fala sobre as regras básicas de interpretação. Quais são as regras para interpretar um texto? Existem as técnicas, falando como nós falamos. A hermenêutica ela é um auxílio para uma exegese, para uma compreensão do texto. O que é hermenêutica? Diz aqui, ó, na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. É uma análise detalhada sobre os textos, o que cerca o texto, o contexto, se chama hermenêutica, uma técnica de você examinar os contextos, né? Aquilo que cerca aquele versículo ou que cerca aquele texto. Olha, na própria lição diz, essa afirmação é legítima porque a coesão das Escrituras é o resultado de um único autor divino. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Nós temos que sim ter essa compreensão da hermenêutica, essas regras de conhecer o ambiente do escritor, a cultura que ele está inserido, porque a Bíblia, irmão, ela foi escrita num período longo, em períodos diferentes, culturas diferentes, então requer esse cuidado, essa técnica de olhar para o texto e procurar conhecer o seu ambiente, o seu contexto, né? E nessa regra básica da interpretação, que fala da hermenêutica, eu quero frisar algo aqui importante para nós. Se chama tempo. A gente necessita ler e estudar a Bíblia, e para isso requer tempo para nós termos uma compreensão. Repito, essas regras, né, da hermenêutica, que a gente analisar os textos com essas regras, elas são de suma importância para nós, junto com o entendimento dado do Espírito Santo para nós. São importantes. Outro princípio de interpretação bíblica, né, diz aqui, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nós temos que ter cuidado para alegorizar toda a Bíblia, né? Pontos que são literais e achar que são alegóricos, figurativos. Então deve haver esse cuidado, seriam algumas regras básicas. Ter o cuidado de analisar textos. Por exemplo, na Bíblia nós temos uma palavra fogo. Dependendo do contexto, a palavra fogo pode ser o quê? Um termo literal ou num termo figurado. O que vai determinar o que a palavra em si quer dizer é o contexto. E a gente vai ter a compreensão se é figurado ou se é literal. No caso, a palavra fogo. Por exemplo, existe a palavra peirazo, que é uma palavra grega, que ela é dada tanto para
o que nós chamamos em português provação, como para a palavra tentação. A palavra provação e tentação, ela é uma só no grego, chama peirazo. Para nós sabermos o que é uma prova e o que é uma tentação, o que vai dizer será o contexto que cerca aquele texto, é que nós iremos entender o que está sendo colocado ali, se é uma tentação ou se é uma provação. Deus não tenta ninguém, então é uma tentação, se vindo do inimigo. E se vindo da parte de Deus, seria o quê? Uma provação. Isso aqui é só um exemplo para nós termos o cuidado na interpretação da Bíblia. Por isso que diz aqui a lição, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Existe principalmente os pontos doutrinários da Bíblia, requer uma análise no seu geral. Nós temos que ter muito cuidado e não fundamentar doutrinas em um versículo. Também a escatologia requer um cuidado muito grande, porque a escatologia requer uma análise completa. E a escatologia ela não está, principalmente Apocalipse, tem que haver um cuidado muito grande. Existem termos literais e termos simbólicos no livro de Apocalipse. Então deve haver esse cuidado, esse princípio da interpretação bíblica. E diz o último ponto aqui, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nessa hermenêutica pós-moderna, eles desfazem a autoridade da Bíblia. Eles não querem que a Bíblia toda ela é inspirada pelo próprio Deus, e aí eles começam a deixar a Bíblia de forma relativa. Textos relativos, dizia para aquele tempo, mas agora aí vem aquele assunto que a Bíblia precisa ser atualizada e vai surgindo várias coisas. Isso é uma hermenêutica pós-moderna que deve haver um cuidado muito grande, Mas nós cremos que a Bíblia ela é inspirada pelo próprio Deus e que para nós termos uma compreensão principal requer a iluminação, o entendimento vindo da parte do Espírito Santo para nós termos uma compreensão realmente do que a Bíblia quer dizer para nós. Então diz aqui na conclusão, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Então, a própria Bíblia, ela se explica. A Bíblia ela é harmoniosa. A Bíblia não se contradiz. Então, que nós venhamos para ter uma compreensão, ler a Bíblia, estudar com todo cuidado e deixar que a Bíblia se interprete, quer dizer, que ela fale para nós o que realmente está contida no texto. E para isso requer esses detalhes de análise de textos e contexto e principalmente o entendimento vindo da parte de Deus. Então, deixo aqui nosso resumo e espero no próximo, em nome de Jesus. Deus abençoe.